E aí galera, beleza? Professor Sérgio aqui, bem-vindos a mais um vídeo, tudo certinho com vocês? Então, show de bola! Dessa vez a gente vai resolver a questão 19 do capítulo Gases Ideais, do Tópicos de Física 2, edição 2020. Então, vou dar uma lida no questão, é interessante que nesse momento você pause a questão e tente resolver, certo? Uma panela de pressão com capacidade de 4 litros contém, a uma temperatura de 27 graus, 3 litros de água líquida à pressão de 1 atm. Em seguida, ela é aquecida até a temperatura do vapor seja de 127 graus. O volume de água líquida caia para 2,8 litros e o número de moléculas do vapor dobre. A panela começa a deixar escapar vapor por uma válvula, que entra em ação após a pressão interna do gás atingir um certo valor máximo. Considerando o vapor como o gás ideal, determine o valor dessa pressão máxima. Então, primeiro a gente precisa entender essa situação. Vamos lá. Vamos entender essa situação primeiro. A panela de pressão tem capacidade de 4 litros, certo? E 3 litros dela estão preenchidos por água. Então vamos anotar aqui. Então, a gente tem que 3 litros de água, mais ou menos aqui, né? 3 litros de água. E aqui a gente teria quanto de vapor? Exatamente 1 litro, né? Porque a capacidade máxima é 4. Então aqui eu tenho 1 litro de vapor, volume do vapor, e aqui 3 litros o volume da água. Isso é a situação inicial. A temperatura inicial é igual a 27 graus, só que a gente quer a temperatura em Kelvin, porque a gente precisa da temperatura Kelvin para resolver na fórmula dos gases da equação de Clapeyron, a temperatura é dada em Kelvin, então a gente precisa encontrar a temperatura em Kelvin. Então para isso a gente tem que somar 273 Kelvin. Então fica 27 mais 273, 300 Kelvin. Temperatura inicial. O volume inicial, 3 litros. Não, desculpa, 1 litro. A pressão inicial, 1 atm. E o número de moléculas inicial é igual a N. Vou deixar só por essa letra aqui. Certo? Essa situação inicial. Então ele quer saber, considerando o vapor como um gás ideal, determine o valor dessa pressão máxima. Ele quer saber o valor da pressão final na situação em que entra em ação após a pressão interna do gás atingir um certo valor máximo, né? Ele quer saber que valor máximo é esse dessa pressão. Então vamos lá, é como se fosse a pressão final, exatamente, né? Então a gente tem que, na situação final, a gente vai ter essa situação aqui. Como a gente tem 2,8 litros de água, e vai sobrar quantos do vapor? Quantos litros? A gente tem 2,8 litros de água, e do vapor a gente vai ter 1,2 litros. É o que sobrou, né? Já que a capacidade máxima são 4 litros,
Então vamos lá. Nessa situação aqui, a gente tem que a temperatura final é igual a 127 graus Celsius, que é a mesma coisa que 400 Kelvin. O volume de água líquida é 2,8 mais o volume do gás é 1,2 litros, então o volume final é igual a 1,2 litros. A pressão final é o que a gente quer saber e o número de moléculas final, ele diz o que sobre o número de moléculas? O volume da água líquida caia para 2,8 litros e o número de moléculas do vapor dobre, certo? Então, se o número de moléculas do álcool vai dobrar, né? Então, o número de moléculas do vapor vai dobrar, então vai ficar 2N, certo? Então, a gente vai trabalhar com esses dados aqui. Então, como é que é a fórmula? Então, a gente tem que P1 V1 sobre T1 N1 é igual a P2 V2 sobre T2 N2. Eu sei que muitos estão acostumados a ver essa fórmula sem esse N aqui, né? Mas esse N tem que ser incluso também, né? Porque você vai ter a constante universal dos gases, né? Então, normalmente a gente não considera esse N porque a gente está considerando transformações gasosas em que o número de moléculas não se altera. Mas quando o número de moléculas se altera, a gente tem que também considerar o valor do N, né? Que é o número de moléculas, ok? Então vamos lá. P1 é a pressão inicial, que vale 1 atm, vezes V1, 1 litro, sobre T1 é 300, vezes N1, que é N. Pressão final, ou seja, P2, é igual a, é o que a gente quer saber, né? Pressão final vezes volume final é igual a 1,2. Tudo isso dividido por temperatura final vezes número de moléculas final, que é 2N. Então a gente tem que resolver essa equação aqui, ó, para a PF. O N corta com N, esse 0,0 corta com esse 0,0. Então a gente tem que a gente tem que 1 sobre 3 é igual a PF vezes 1,2, tudo isso dividido por 8. Então a gente tem que PF é igual a 8 sobre 3 vezes 1,2. Isso aqui dá igual a 8 sobre 3,6. Então a pressão final é igual a, ou então aproximadamente igual a 2,22 atm. Então essa é a resposta. Pressão final é aproximadamente igual a 2,22 atm. Então é isso, galera. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima questão.